E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Nos bastidores do futebol mundial, um novo burburinho tomou conta das redes sociais e dos programas esportivos. O presidente da FIFA teria voltado a falar sobre a famosa injustiça histórica envolvendo o Palmeiras. O assunto, que parecia adormecido, reacendeu com força depois que Gianni Infantino, em uma coletiva recente, mencionou o nome do clube paulista ao discutir decisões antigas da entidade. A fala, aparentemente espontânea, levantou mais perguntas do que respostas. Segundo fontes próximas, o mandatário reconheceu que certas conquistas do passado talvez não tenham recebido o devido reconhecimento institucional. E é aí que o Palmeiras entra em cena. O debate sobre o título mundial de 1951, que há décadas divide opiniões, voltou ao centro das atenções. Infantino, mesmo sem citar diretamente o torneio, teria feito referência a clubes históricos que merecem respeito e clareza nos registros oficiais. A partir daí, torcedores, jornalistas e ex-dirigentes começaram a interpretar as palavras como uma alfinetada direta nas polêmicas que sempre envolveram o Verdão. O comentário caiu como uma bomba, especialmente porque o tema toca em um dos capítulos mais sensíveis da história do futebol brasileiro e do próprio clube, que luta há anos para consolidar seu reconhecimento mundial de forma plena e definitiva perante a comunidade internacional. O impacto das declarações foi imediato. Em poucos minutos, os principais portais esportivos começaram a reproduzir as palavras do presidente, e as redes sociais foram tomadas por debates acalorados. De um lado, os torcedores do Palmeiras comemoravam o que consideraram um sinal de justiça tardia, de outro, críticos e rivais apontavam oportunismo e diziam que a FIFA apenas tentava limpar a própria imagem. O tom de Infantino, segundo relatos de jornalistas que estavam presentes, foi de quem queria lançar luz sobre velhas pendências sem necessariamente assumir culpa direta. Mas o que realmente chamou a atenção foi o momento escolhido para tocar nesse assunto. Com novas competições internacionais sendo formatadas e o interesse comercial crescendo, falar sobre títulos do passado não parece coincidência. Muitos enxergam na fala uma tentativa de reposicionar a FIFA diante da pressão por transparência e correção histórica. E, dentro desse contexto, o nome do Palmeiras volta a ocupar um espaço nobre nas discussões globais, reacendendo o orgulho da torcida e o desconforto de quem sempre tentou minimizar a importância da conquista de 1951. Ao longo dos anos, a relação entre o Palmeiras e a FIFA passou por altos e baixos. Lá em 2014, a entidade já havia reconhecido oficialmente o torneio de 1951 como o primeiro campeonato mundial de clubes, algo que trouxe alívio e celebração ao clube. Porém, críticas internas e externas continuaram. Muitos dirigentes de outras federações questionaram a validade do reconhecimento, alegando que a competição não seguia o formato atual dos mundiais organizados pela FIFA. Desde então, o tema se tornou um campo minado, com debates que misturam história, política e orgulho nacional. Agora, com Infantino reacendendo a discussão, a sensação é de déjà vu. O torcedor palmeirense se vê novamente na defensiva, buscando afirmar algo que já havia sido considerado oficial. E é justamente essa insistência em revisitar o passado que levanta suspeitas. Estaria a FIFA preparando o terreno para uma nova mudança nos critérios históricos? Ou apenas tentando reafirmar seu papel de árbitro moral do futebol mundial? O fato é que, mais uma vez, o Palmeiras está no centro de uma tempestade que mistura paixão, poder e narrativa esportiva. Dentro da diretoria palmeirense, o clima é de cautela. Apesar da empolgação natural da torcida, os dirigentes evitam comemorar antes da hora. Fontes ligadas ao clube afirmam que o presidente Leila Pereira teria orientado o departamento de comunicação a não emitir nenhuma nota oficial até que haja uma posição formal da FIFA sobre o assunto. Nos bastidores, há quem veja essa nova fala de Infantino como uma brecha para consolidar de vez o reconhecimento mundial do Verdão, sem margem para contestação. No entanto, também há receio de que tudo não passe de mais uma jogada política, usada para gerar engajamento e apaziguar certas críticas internas que o presidente da FIFA vem enfrentando.
A verdade é que o Palmeiras, por sua história e influência, sempre esteve em evidência quando o assunto é legitimidade esportiva. O clube não quer ser usado como peça de propaganda, mas tampouco pode ignorar uma fala que, ainda que sutil, reforça sua importância histórica. Enquanto isso, a torcida se divide entre a esperança de ver a justiça consolidada e o medo de mais uma frustração. A reação do público foi tão intensa que, em poucas horas, hashtags como hashtag Justiça ao Palmeiras e hashtag Infantino falou virou lei subiram aos trending topics. Influenciadores esportivos e ex-jogadores começaram a dar suas opiniões, e o debate tomou proporções de novela. Há quem diga que a fala de Infantino foi calculada, quase ensaiada, para testar a repercussão antes de qualquer posicionamento oficial. Outros acreditam que o comentário tenha sido espontâneo, reflexo de um sentimento genuíno de correção histórica. Independentemente da intenção, o efeito foi o mesmo, reacendeu feridas antigas e dividiu opiniões em todo o país. O curioso é que, ao mencionar a palavra injustiça, o presidente parece ter cutucado não apenas o passado do Palmeiras, mas também a credibilidade da própria instituição que representa. Afinal, se houve injustiça, quem foi o responsável por cometê-la? E se ele, como líder máximo da FIFA, reconhece isso, não seria hora de agir com clareza e resolver de vez o impasse? O silêncio oficial da entidade até agora apenas alimenta o mistério e o rumor de que algo pode, de fato, estar sendo articulado nos bastidores. Enquanto o mundo discute o significado das palavras de Infantino, a imprensa internacional começa a repercutir o caso. Veículos europeus e sul-americanos voltaram a mencionar o torneio de 1951, lembrando a importância do Palmeiras como um dos clubes mais tradicionais do continente. Alguns colunistas destacaram que o futebol moderno deve muito a essas competições pioneiras, que abriram caminho para o formato atual do Mundial de Clubes. No entanto, também há vozes céticas, que enxergam nessa movimentação uma tentativa de reescrever a história conforme as conveniências políticas do momento. O certo é que, mais uma vez, o nome do Palmeiras ultrapassa as fronteiras do Brasil e se projeta no cenário global. Se a FIFA realmente pretende corrigir uma injustiça, será preciso mais do que palavras simbólicas, será necessária uma ação concreta, oficial, que reafirme de forma definitiva o legado do Verdão. Até lá, o rumor cresce, o debate esquenta e o torcedor, entre o orgulho e a desconfiança, segue acompanhando cada movimento com o coração acelerado. Nos corredores de Zurique, onde a FIFA mantém sua sede, comenta-se que o discurso de Infantino não foi acidental. Fontes internas garantem que há um movimento dentro da entidade para revisar parte dos arquivos históricos e dar mais destaque a torneios que tiveram relevância internacional, ainda que não tenham sido organizados diretamente pela FIFA. Nesse contexto, o torneio vencido pelo Palmeiras em 1951 aparece como um exemplo emblemático. A ideia, segundo rumores, seria incluir esse e outros campeonatos pioneiros em uma categoria especial de competições reconhecidas, algo que poderia mudar a narrativa sobre o início do futebol globalizado. O problema é que tal decisão abriria um precedente perigoso, já que outros clubes de diferentes países também reivindicam o status de campeões mundiais por títulos disputados antes da era moderna da FIFA. A discussão é complexa, envolve política esportiva, marketing e memória. Mas o fato de o nome do Palmeiras estar no centro desse debate mostra o peso que o clube carrega na história. Se houver, de fato, um processo de revisão, será impossível não mencionar o Verdão como um dos protagonistas dessa nova fase de reconhecimento histórico que a FIFA parece ensaiar com cautela e estratégia. No Brasil, o rumor se espalhou rapidamente e reacendeu o debate nas mesas redondas. Ex-jogadores e comentaristas que participaram da cobertura do Mundial de 1951, ou que ouviram histórias de quem viveu aquela época, começaram a resgatar memórias e curiosidades. Muitos lembraram que o torneio foi organizado com o apoio da própria FIFA e contou com a participação de grandes clubes europeus, o que reforça sua legitimidade esportiva. Outros apontaram que o reconhecimento oficial em 2014 já havia encerrado a discussão, e que voltar ao tema agora pode gerar mais confusão do que clareza. No entanto, há quem veja nessa nova fala uma oportunidade de consolidar, de maneira definitiva, o status do Palmeiras. Para muitos torcedores, o simples fato de o presidente da FIFA mencionar injustiça já é um passo simbólico.
significa que, mesmo décadas depois, a verdade continua ecoando. A questão que paira no ar é: até onde vai essa conversa? Será que estamos prestes a ver um anúncio oficial, ou tudo não passa de mais uma cortina de fumaça para distrair o público enquanto outras decisões são tomadas nos bastidores do futebol mundial? Enquanto as especulações crescem, o Palmeiras mantém sua postura serena, mas vigilante. O departamento jurídico do clube, segundo rumores, estaria pronto para agir caso surja uma oportunidade de reforçar documentalmente o reconhecimento. Advogados e historiadores ligados ao clube têm guardado registros detalhados da época, incluindo cartas, atas e comunicados da própria FIFA de 1951, que demonstram a importância do torneio no contexto da reconstrução pós-guerra. O Verdão sabe que sua história é sólida e que o reconhecimento não depende apenas de uma assinatura ou de um discurso. O clube quer respeito e coerência. Nos bastidores, dirigentes próximos à presidente Leila Pereira teriam dito que o Palmeiras não busca um novo título, mas o fim definitivo de qualquer dúvida sobre sua conquista. Para a torcida, isso já é uma questão de honra. Não se trata mais de rivalidade ou de troféus, mas de identidade. O Palmeiras quer o que sempre foi seu, o reconhecimento de um feito que ajudou a colocar o Brasil no mapa do futebol internacional muito antes de Pelé, muito antes das Copas do Mundo que consagraram o país como o maior vencedor do planeta. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. A fala de Infantino, por mais ambígua que tenha sido, mexe com sentimentos profundos. Para muitos palmeirenses, ela representa uma chance rara de reescrever um pedaço da história com justiça. Já para rivais, é apenas mais um episódio de autopromoção da FIFA. Mas, gostem ou não, o impacto é inegável. Programas esportivos passaram a revisitar imagens antigas, jornais republicaram matérias da época, e até transmissões de rádio dos anos 50 voltaram a circular nas redes. O passado voltou a respirar. Há algo de simbólico nisso. A memória do futebol é viva, e enquanto houver torcida, haverá disputa por narrativas. O Verdão, mais uma vez, está no epicentro dessa tempestade histórica. É curioso notar como o tempo parece repetir o mesmo roteiro: um clube brasileiro, um título contestado e uma entidade tentando equilibrar política e verdade. Só que desta vez, com a globalização das redes, o debate é instantâneo e sem fronteiras. A história que começou nos gramados de 1951 agora se desenrola em tempo real, diante de milhões de olhos atentos e apaixonados. Em meio à euforia e à especulação, a pressão sobre a FIFA aumenta. Jornalistas de diversos países começaram a cobrar um posicionamento oficial, alegando que a fala de Infantino criou uma expectativa que precisa ser respondida. Ignorar o assunto agora seria pior do que não tê-lo mencionado. O silêncio, nesse caso, soa como confirmação. Por isso, há quem aposte que a entidade prepara um comunicado mais estruturado, talvez até uma cerimônia simbólica, para reforçar o valor histórico de torneios antigos. Se isso acontecer, o Palmeiras certamente será o protagonista. A torcida já se movimenta, planejando homenagens e campanhas nas redes para manter o tema vivo até o pronunciamento oficial. A cada dia que passa, o rumor ganha força e o sentimento de reparação cresce. Infantino pode ter aberto uma caixa de Pandora, e agora precisa lidar com as consequências. O futebol, afinal, é feito de memórias, mas também de justiça. E se a FIFA quer reconquistar a confiança do público, talvez começar reconhecendo plenamente o mérito do Palmeiras seja o gesto simbólico que faltava para restaurar parte da credibilidade perdida ao longo dos anos. O futuro dessa história ainda é incerto, mas uma coisa é clara: o Palmeiras voltou ao centro do mundo do futebol. Seja por mérito, por política ou por acaso, o nome do Verdão voltou a ecoar nas reuniões da FIFA e nas manchetes internacionais. Isso, por si só, já representa uma vitória simbólica. A luta por reconhecimento, que começou há mais de 7 décadas, mostra que o futebol é mais do que um jogo, é um campo de batalhas narrativas, onde o tempo nem sempre apaga as injustiças. E se a fala de Infantino foi o estupim para reacender essa chama, o torcedor palmeirense pode dizer que o destino, mais uma vez, sorriu para o clube.
Enquanto a FIFA prepara seus próximos passos, o Brasil observa atento, com a esperança de que a verdade histórica prevaleça. Porque, no fim das contas, o futebol vive de emoções, e nada emociona mais do que ver a justiça sendo feita, ainda que tardiamente, ainda que em meio a rumores, ainda que sob o olhar curioso do mundo inteiro que, mais uma vez, volta a pronunciar o nome que nunca deveria ter sido esquecido: Sociedade Esportiva Palmeiras. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!